Avenida Augusto de Lima, número 270, centro de Belo Horizonte. Há mais de um século, esta é a localização da imprensa oficial de Minas Gerais. A instituição, criada para divulgar os atos do governo, está completando 120 anos. Uma longa história escrita por cidadãos comuns e por grandes nomes de Minas, como Juscelino Kubitschek e Carlos Drummond de Andrade. Como parte das comemorações ao aniversário, a fachada do prédio recebeu pintura especial contra pichações. A edificação, em estilo neoclássico, é patrimônio histórico e cultural da capital do estado. A imprensa oficial de Minas Gerais foi criada em 6 de novembro de 1891, 2 anos depois da proclamação da República. Sua primeira sede foi a Escola Técnica de Ouro Preto, a então capital do estado. Em dezembro de 1897, foi inaugurada a nova capital, atual Belo Horizonte. No ano seguinte, a imprensa oficial foi transferida para cá e passou a ocupar este prédio, especialmente construído para abrigar o órgão. O principal produto feito aqui, o Diário Oficial de Minas Gerais, foi publicado pela primeira vez em 1892. No início, ele tinha notícia até internacional, notícia de guerra, notícia de esporte internacional. Chegava pelos telegramas, pelos telex na época, né? E o jornal aproveitava e dava essas notícias, talvez porque não tivesse também a estrutura que o governo tem hoje. O Minas Gerais, que hoje está disponível também na internet, circulou em todos os 853 municípios do estado. É um dos poucos jornais que pode se orgulhar desse feito. Os periódicos ajudaram a aproximar a imprensa oficial de todos os mineiros. O poeta Carlos Drummond de Andrade, que bateu ponto aqui por 25 anos, começou como auxiliar de redação. Já o escritor Murilo Rubião chegou a ser diretor-geral da imprensa oficial. Foi ele quem criou o suplemento literário na década de 60. O jornal periódico, publicado dentro do Minas Gerais, é o mais premiado sobre literatura e artes do país. Lucas Raposo foi o primeiro diagramador da publicação em 1966. Do ponto de vista visual, ela fazia uma diferença muito grande de tudo que era feito em Minas Gerais. Desde 1967, a imprensa oficial tem funcionários com necessidades especiais. O ato pioneiro de inclusão social, formalizado muito antes da legislação que prevê essas contratações, é mantido até hoje. Há quanto tempo você é secretária da Michele e da Fabiane? 22 anos. Você entrou na mesma época da Juliana, né? Entrei em 90. A imprensa oficial produz, até hoje, livros e outros impressos para empresas públicas e profissionais, aproveitando a capacidade dos modernos parques gráficos que possui. O processo de trabalho foi se transformando em história que agora começa a ser resgatada. Várias ações estão previstas, entre elas a instalação do Memorial da Imprensa, ainda este ano, no prédio da Avenida Augusto de Lima. A construção deste Memorial da Imprensa Oficial se dá agora a partir de esforços de todos os servidores da imprensa na construção desse espaço, resgatando a história da impressão gráfica, composto por um acervo de peças muito antigas que foram guardadas com esta intenção. São 12 décadas que ajudam a contar a história das nossas Minas Gerais. Um povo sem memória certamente não tem futuro. E o resgate da memória da imprensa oficial é a certeza da continuidade e da memória de todos os atos legais praticados no Estado.